Estamos felizes de poder estar nessa manhã fria. Você que está conosco em casa, não esquece de dar um like, dar uma curtida aí nessa live, porque assim o YouTube entende que a gente pode aparecer para mais pessoas enquanto a pregação está acontecendo. E é tão bom ter vocês conosco. E convide os seus amigos, compartilhe agora essa live com alguém. Hoje nós vamos falar sobre o abalo é para a mudança. Esse é o tema da palavra nessa manhã. O abalo é para a mudança. Quem sabe essa mensagem pode ser um canal de Deus para a vida de alguém. Quero dizer a vocês que é uma alegria a gente poder estar, mesmo como a Nani disse, nesse dia frio. Hoje pela manhã, quando eu trouxe o Murilo, eram 6 e pouco da manhã aqui, porque a equipe de louvor chega bem mais cedo para poder preparar, que a gente tenha um tempo especial de adoração aqui. Eu vi outros pais trazendo seus filhos, outras esposas trazendo os seus maridos para estarem aqui servindo ao Senhor. Da mesma forma, nosso time de apoio que chegou tão cedo para higienizar, cuidar e deixar tudo organizado, nosso time de recepção e o nosso time de som e mídia e também o nosso time lá atrás de livraria e gestão e todos mais. Então eu gostaria que nós pudéssemos dar um aplauso para essas pessoas que trabalham, né? Trabalham muito para que isso possa acontecer. Graças a Deus. Queridos, vamos então para esse tema nessa manhã. Eu sinto que o Senhor tem um encargo forte para a gente nesse sentido de aquilo que foi abalado é o motivo para a gente crer que vai ter mudança em nossa vida. Nós estamos vivendo um momento em que as nações foram abaladas por esse vírus. Não apenas de forma a alcançar a nossa vida por aquilo que a gente entende que está acontecendo no mundo, mas de fato o vírus alcançou o mundo de muitas pessoas. Não apenas de forma global, mas de forma pessoal. Nós podíamos imaginar que em um momento como esse, onde a tecnologia está de uma forma tão impressionante, cirurgias que a gente nunca podia imaginar que um robô pudesse fazer, transplante de órgãos que nunca seria imaginado, talvez há 30 anos. Quando nós olhamos para a tecnologia, tanto da indústria quanto da própria história farmacêutica, a gente nunca poderia imaginar que um vírus traria um impacto tão grande, algo aparentemente tão pequeno, trazer um abalo para as nações. E quando isso começa a diminuir, e quando começa a chegar na nossa vida, quantas famílias foram abaladas, quantas histórias foram abaladas, quantas estruturas emocionais, financeiras, familiares foram abaladas. E quando o abalo chega, muitas vezes, ela mexe com a gente de forma muito negativa. E algumas vezes o abalo mexe com a gente de forma positiva. E a gente não pode nem imaginar que algumas coisas da nossa história podem dar uma reviravolta por conta de um abalo inesperado. Se a gente for olhar para a história que nós estamos construindo, situações que foram abaladas na nossa jornada, sempre impactaram a nossa história, ou de forma em que nos impulsionou para o nosso destino, ou nos paralisou para a gente se manter no lugar que a gente sempre esteve, ou nos fez retroceder. Existe uma coisa que o abalo faz conosco. Ou o abalo, ele pode nos surpreender, fazendo que a gente olhe para situações e a gente fique paralisado, ou nos destruir emocionalmente, ou o abalo pode nos mudar, ele pode criar possibilidades, ou o abalo pode nos dar novas estruturas, reavaliações, fazer ressignificar algumas coisas. E eu percebo que muitas vezes, quando o abalo chega, a gente não está preparado para isso. Eu acredito que nunca estaremos preparados para momentos que vamos ser abalados. Mas quando nós permanecemos num lugar chamado fé, confiança, quando o abalo bate nas nossas estruturas, quando o abalo chega e ele causa um impacto em nossa vida, nós podemos então entender que existe algo muito
mais elevado do que os escombros que nós estamos vendo. Existe algo muito mais profundo que Deus está trabalhando do que aquilo que foi balançado, abalado, deixado com fissuras. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu quero dizer a vocês: Deus conhece os capítulos da nossa vida. E se nós estamos nas mãos de Deus, os abalos que acontecem, as questões que chacoalham, que mexem com a gente, seja na profissão, seja no casamento, seja em mudança de cidade, seja em mudança de trabalho, seja numa demissão repentina, seja numa doença que chegou e um decreto médico disse não há esperança, seja num luto que bateu em nossa porta. Quando o abalo chega em nossa vida, nós precisamos entender: Deus está conosco, Deus está comigo. Nós encontramos a igreja, e é tão importante entender isso no processo espiritual. Nós encontramos a igreja primitiva, que é o modelo do trabalhar de Deus em nós. A igreja primitiva sendo abalada por um momento bom. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, em Atos capítulo 2, há um abalo positivo. E existem abalos na nossa vida que eles são positivos. Eles chegam para criar coisas novas. Eles chegam para a gente celebrar. Eles chegam para a gente pensar: puxa, eu estava triste, isso foi abalado, o Espírito Santo foi derramado, algo aconteceu. Então um abalo na sua vida pode ser o dia da sua conversão, pode ser o dia do seu batismo, pode ser o dia que você teve um encontro profundo em um culto que poderia ser o mais frio do ano, e de repente Deus te pegou ali no meio e aquilo abalou a sua estrutura, e Deus falou com você e você mudou alguma coisa. Então de repente um arrependimento veio no coração e você foi abalado no seu interior, e você pode dizer: puxa gente, eu não esperava, mas repentinamente um abalo aconteceu e algo mudou dentro de mim. O Espírito Santo veio. Em Atos capítulo 2, versículo 2 diz assim: eles estavam reunidos num cenáculo, numa sala, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. Algumas versões diz: e então estremeceu toda a casa na qual eles estavam assentados. Existem momentos que vêm abalos que são tremendamente positivos. E você é grato e você diz: uau, simplesmente aconteceu, abalou, Deus fez, respostas chegaram. Então aqueles abalos que são maravilhosos em nossa vida. E a igreja então começa a andar com Deus, andar com o Espírito Santo. E como no livro de Atos tem o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, e nós vemos eles vivendo experiências tremendas em Deus, a nossa vida também é feita de capítulos. Nós também passamos por processos. Deus abala algumas coisas, Deus entrega algumas coisas, então a gente começa a caminhar. E nessa caminhada com Deus, a gente começa a experimentar, porque a igreja, a partir do capítulo 3, experimenta milagres surpreendentes, batismos, conversões, e a igreja está viva, a igreja está animada, a igreja está pronta para o seu destino, a igreja está pronta para o seu futuro, a igreja agora está firme na sua jornada, e ela está dizendo: gente, olha o que Deus está fazendo. Parece a gente nos capítulos que são mais emocionantes da nossa vida. E a gente está compartilhando, a gente liga para contar o que Deus está fazendo, a porta que abriu, o que Deus realizou. Olha como que Deus está fazendo a transformação nos filhos, na casa, no marido, na esposa, em tudo que Deus está fazendo, e a gente está celebrando. Olha o milagre com o vizinho, olha o que Deus está fazendo, Deus está me usando, e a gente conta as nossas histórias. Só que chega o capítulo 8 de Atos, e aquilo que estava muito bom é abalado. Aquilo que estava avançando, crescendo, aquilo que estava num propósito de sonhos, aquilo que era perfeito, é abalado. Por um homem que depois iria se converter, chamado Paulo, que enquanto era Saulo, perseguia a igreja dessa forma. Atos capítulo 8,
versículo 1 em diante. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição, desencadeou-se grande abalo contra a igreja. Uma perseguição contra a igreja. Tem gente que acha que porque é crente não vai ser perseguido. Tem gente que acha que porque é crente não vai ser abalado. Tem gente que acha porque entregou sua vida para Jesus não vai passar por problema. Tem gente que acha que não vai enfrentar coisas nesse mundo porque ele é guardado pelo sangue de Jesus. E aqui nós vemos um abalo acontecendo com a igreja. A igreja que estava em Jerusalém. Todos exceto os apóstolos. Não aconteceu com todo mundo a perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Ou melhor, a perseguição aconteceu com todo mundo. A dispersão foi com os discípulos, menos com os apóstolos. E então eles foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Diga comigo, Samaria. Hoje eu tenho certeza, Deus vai levar você para a tua Samaria. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Gente, para Lucas escrever isso, Saulo devastava a igreja. O abalo foi forte. O trabalhar na estrutura foi forte. Volta no versículo anterior, por favor. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, esse é o versículo que eu queria, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, mexendo com a estrutura daquele povo. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quando chega no capítulo 8, o abalo acontece. E esse abalo acontece não de forma positiva como a primeira, ou como outros abalos na vida daquele povo. Aquele abalo acontece de forma dura, com perseguição. E muitos deles talvez perguntaram: Deus, se nós estamos fazendo certo, se nós estamos cumprindo a tua vontade, se nós estamos aqui servindo o Senhor, por que esse abalo nesse momento? Por que o Senhor está mexendo com a nossa estrutura nesse momento? Porque nem sempre a gente olha para a perseguição, para a rejeição e para as questões que são abaladas em nossa vida como algo que o próprio Deus está permitindo. E eu quero que você entenda já, para que eu não precise ficar ilustrando nessa palavra. Nós vamos entender que tem coisas que Deus permite pela soberania dele. Tem coisas que Deus tem a sua soberania, mas ele não tem a direção. Por exemplo, nesse mundo, Deus é soberano sobre tudo, mas ele não tem a direção. O vírus não é Deus que enviou, não foi Deus que enviou. Por quê? Porque o homem escolheu viver longe de Deus. Deus então dá vida, vida em abundância. Deus não criou a morte, não criou a doença, Deus não criou o vírus. Tudo que Deus criou é perfeito. O homem, ao pecar, entregou nas mãos do inimigo e desse mundo caído. Então nós vamos entender isso. Fechando esse parênteses, queridos, nesse momento o abalo que aconteceu com a igreja tinha uma permissão de Deus. E era um momento único que aquela igreja não podia imaginar por que bem agora isso podia acontecer. Quantas vezes na minha história pessoal, quanto na história dessa igreja, em momentos que a gente estava voando, ou que Deus estava fazendo coisas tremendas, algumas coisas começam a ser abaladas.
E eu venho aqui por experiência própria e pela palavra que eu prego para vocês, para dizer que toda vez que algo é abalado em nossa vida, gera mudança em nós. Ou uma mudança positiva, ou uma mudança negativa. Ou a gente decide construir, e aquele abalo nos faz ver quantos talentos nós temos, quantos dons nós temos, quanta força a gente tem, quanta garra a gente tem, quanta esperança a gente tem, quanta fé a gente tem para continuar. Ou aquilo nos torna amargos, ou aquilo nos torna desestruturados, ou aquilo nos torna fracos. Por quê? Porque muitas vezes o abalo, ele pode gerar em nós um retrocesso tremendo. Quantas pessoas retrocederam durante a pandemia? Quantas pessoas perderam a fé durante a pandemia? Agora, quantas pessoas perceberam que elas não podem fazer nada sem Deus e eles retornaram para Cristo durante a pandemia? Quantas pessoas voltaram o seu coração para Deus durante esse tempo? Agora, o que é interessante na história de Atos, quando chega no capítulo 8, a igreja perseguida, eles têm que sair de Jerusalém num momento de paz, num momento maravilhoso, num momento de progresso, num momento de harmonia, num momento onde os sonhos estavam sendo realizados, onde eles estavam vivendo o melhor momento da sua vida. Eles têm que sair para algo inesperado, eles têm que pisar em algo que eles não sabiam o que seria. Quantos de nós em um momento da nossa vida somos empurrados para fora de um casamento que estava tão bem e de repente uma crise se estabelece e algo acontece e de repente o casamento é abalado? Quantos recebem uma notícia de uma demissão e diz: não, depois de tantos anos servindo nessa empresa, não dá mais, acabou seu tempo aqui, então você se vê abalado? Quantos em um momento desse de pandemia, por não saber se reestruturar em casa, se abalam emocionalmente, abraçam a depressão? Quantas pessoas são empurrados de um momento de paz, totalmente fora da sua vontade, e tem que chorar por um luto, por uma dor, por uma perda? Quantas pessoas... E quando as coisas são abaladas, tudo muda. Muda a gente. Muda quem está perto da gente. E pode mudar até mesmo a nossa fé. Filipe sai de Jerusalém, empurrado de Jerusalém. Filipe é jogado, parece que no meio de leões. Samaria não era o lugar que ele queria estar. Filipe é empurrado para o inesperado. E Deus precisou abalar algumas estruturas para que Filipe pudesse ir, para que outros da igreja pudessem ir. Mas o texto nos fala de Filipe. E o que é incrível, gente, é que quando a gente olha para Jerusalém, o nome de Jerusalém é Cidade da Paz. Mas nesse momento da perseguição era a cidade do caos. E muitas vezes nós não entendemos que quando Deus está abalando algo, as coisas começam a virar um caos. E as estruturas começam a ruir, e de repente nós temos duas opções: ou a gente abraça as ruínas, ou a gente se levanta e segue, porque ali não dá para ficar. E existem momentos que a gente precisa se levantar e seguir para o inesperado, para aquilo que a gente não vê, para aquilo que a gente não conhece. Só que em Samaria, Filipe viveu o que ele jamais viveria em Jerusalém. Quando Filipe chega em Samaria, milagres começam a acontecer, demônios são expulsos, paralíticos começam a andar, Deus começa a salvar as pessoas. Por quê? Porque Deus precisou abalar para que Filipe cumprisse o seu propósito. Existem coisas em nossa vida que Deus abala e usa os abalos da vida para que a gente possa experimentar aquilo que a gente jamais experimentou em lugares passados. E é por isso que
O abalo muda a gente. Ele não muda apenas as circunstâncias, ele muda você. Ele faz com que você olhe com esperança e com fé. Alguns estão satisfeitos com Jerusalém, mas tem momento que Jerusalém já não é mais o teu lugar. E eu quero dizer uma coisa: toda vez que a gente não se move, a gente pode morrer debaixo daqueles escombros. Ficar nunca é uma opção quando Deus está nos movendo. E eu não estou dizendo de espaço físico, de um lugar. Eu estou falando de coisas do coração. Ficar no lugar onde você já percebeu que não vai te dar alegria no teu coração. É chorar por uma empresa que não te pertence mais. É chorar até mesmo talvez por um casamento que te machucou, te feriu e te expulsou. É tão lamentável ver quantas pessoas durante essa pandemia fizeram opções na sua história porque não souberam lidar com as crises da aproximação, do olho no olho, do tempo maior em casa. E quando nós olhamos para a história, nós vemos quantas pessoas pegaram o seu caos, quantas pessoas pegaram os seus abalos e reconstruíram. E foram para o novo. E a minha palavra para você nessa manhã é: Deus está te chamando para fazer com que o abalo te leve para algo novo, para a tua Samaria, para você experimentar o que você nunca experimentou. Queridos, quando nós olhamos para a história, nós vemos que muitas mulheres, quando chega o momento do casamento e ela está vivendo o seu melhor momento, chega a gravidez tão esperada, mas então tudo muda, porque na gravidez tudo muda, e de repente você olha para aquela situação e você diz: Deus, eu não esperava que eu ia ter que lidar com tanta coisa, com tanta situação emocional, com tanto trabalho, com tanta coisa que eu preciso lidar, e de repente aquilo que era para ser bênção se torna algo que abalou o casamento. Quantos homens, não sabendo lidar com isso, não percebem que é o momento de se conectar e não de se afastar? Quantas pessoas não percebem que quando uma empresa fale, quando alguém é demitido, quando uma enfermidade chega ou quando o luto bate a porta, aquele não é o fim, a não ser que você decide sentar no meio dos escombros e viver a vida chorando e se lamentando. Ou se levanta e segue para Samaria que Deus te chamou. Felipe decidiu então, mesmo empurrado, mesmo não querendo ir, ele decidiu cumprir o seu propósito onde ele estava. E ali tem algo que me impacta nesse texto, no último versículo 8 de que nós lemos. Eu acho que é o versículo 8, isso mesmo. E diz: e assim houve grande alegria naquela cidade. Quando você tem a estrutura abalada, e quando você decide ir para o novo de Deus, quando você decide abraçar o novo, quando você decide estar naquilo que Deus está chamando para fazer, haverá grande alegria. Então não é mais o que Deus olha para o teu casamento e diz: olha aqui, estava bom aqui, era desse jeito, mas tudo isso que está sendo abalado não é para destruir, não é para derrubar, não é para ficar desse jeito, é para ter algo novo, novo em você, novo no outro, novo na tua história. E em tudo na vida nós olhamos para os filhos e nós vemos: olha, Deus está sendo abalado a estrutura de fé, e de repente Deus diz: olha, eu estou trabalhando não para que isso se perca, mas para que tenha algo novo. E da mesma forma, algumas coisas são balançadas em nossa vida, não para que você perca, mas para que você tenha algo novo. Pastor, quando você diz que de fato essa questão do algo novo não é para me destruir, como você tem tanta certeza assim? Porque eu tenho a palavra que diz a teu respeito
que você é guardado por Deus nas mãos dele. E nada pode te tocar. Nenhum abalo pode te jogar para outra cidade, pode tirar você da sua casa, pode colocar você na prisão, podem mandar você para Samaria, que lá em Samaria a alegria do Senhor vai estar com você. Pode bater um luto na sua casa, que o Senhor vai te levantar, vai te sustentar e vai te guardar no meio da pior angústia que você for passar. Porque Ele disse que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Porque Ele também disse que você na sua pobreza seria mais próspero que o rico na sua riqueza. Ele também falou que praga alguma chegaria na sua tenda e que você seria guardado por Ele em tudo que você fizer. Mas chegou, pastor. Mas o abalo chegou. Eu tenho a palavra, tento me convencer com a palavra, mas o abalo chegou lá em casa. O abalo chegou na minha vida. Então eu continuo crendo na palavra e não no abalo que eu vejo, porque a palavra não muda, mas o abalo muda. Porque não se podia pensar que a perseguição enviando eles para Samaria faria eles serem mais felizes do que em Jerusalém. E eu tenho essa palavra para você: tua Samaria será o teu lugar de mais alegria do que de Jerusalém. Teu futuro será o lugar de mais alegria do que o teu passado. E eles não podiam imaginar que o perseguidor deles, eles não poderiam ter ideia de que Atos 8, o perseguidor deles, seria o líder deles no futuro, o apóstolo da igreja no futuro. Queridos, porque nós não podemos imaginar que um abalo, ele pode agora nos desestruturar, mas ele para nós é lugar de vitória, é lugar de bênção, é lugar de futuro, se não nos abraçarmos com os escombros. Se não quisermos ficar abraçados com os escombros, então esqueça e siga. Dê um basta em Jerusalém e diz: eu fui chamado para viver algo novo. Eu fui chamado para viver algo que Deus está me entregando. Então o velho Márcio não existe, a velha estrutura não existe, o velho eu não existe. Então eu estou seguindo para o novo. Porque o que Deus vai fazer no novo, não faria em Jerusalém. E o que é tremendo, é que quando nós entendemos isso, nós nos mantemos na nossa fé. E nós somos obedientes àquilo que Deus está nos chamando para viver. Continue em esperança. Semana passada, todos vocês, ou a maioria de vocês, vocês sabem que quantas pessoas nós perdemos nesse tempo de pandemia, tanto aqui da igreja, quanto ligados aqui à igreja. Momentos muito difíceis de ter que chorar com filhos que perderam seus pais, pais que perderam seus filhos. Mas de fato um dos momentos mais difíceis, todos eles foram, mas um deles foi ver um menino de 22 anos, cresceu aqui, se converteu jovenzinho aqui, ganhou sua família para Cristo, nosso Maurício. Menos de 15 dias o Senhor o recolheu. Esse vírus entrou e desestruturou toda uma família. Filho único da Márcia e do Mário, que foram ganhos pelo seu filho aqui. Semana passada, quando eu cheguei no culto, e eu encontrei a Márcia e o Mário com as plaquinhas da recepção, dando boas-vindas, com um sorriso no rosto, menos de 6 meses depois. E quando eu saí aqui do último culto pela manhã, eles estavam na recepção entregando
as nossas lembrancinhas para os novos, e ela feliz, dizendo: olha, pastor, quanta gente nova na igreja. É possível olhar para Samaria, mesmo tendo boas memórias de Jerusalém? É possível ressignificar a dor? É possível olhar para um Cristo que restaura todas as coisas e diz: só mais um segundo, Márcia. Só mais um segundo, Mário. Porque no tempo da eternidade, o tempo que vocês ficarão longe dele, é só mais um segundo. Enquanto isso, aprendam que esse abalo está criando algo novo em vocês. O abalo pode criar algo novo em você. Ou pode te fazer viver a vida abraçado aos escombros. Porque você pode escolher isso. Eu olho para trás, eu fico me lamentando pelo casamento que eu não tive, pela história que eu não vivi, pelas perdas que eu vivi, pelas batalhas que eu não venci, pelas conquistas que eu não tive. Ou eu olho para frente e eu digo: está me empurrando, está doendo, não é onde eu quero estar. Mas Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor está comigo, se o Senhor está junto de mim, como a tua palavra diz, então eu sei que há alegria em Samaria. Eu sei que o que o Senhor fará em Samaria é melhor, ainda que eu não estou vendo agora, ainda que é uma cidade muito diferente do que eu esperava, no sentido de cultura, e agora o Senhor está me colocando em um novo, e é por isso que Deus mexe com a nossa cultura, por isso que o novo precisa de uma nova cultura, por isso que viver o novo precisa quebrar, porque muitas pessoas dizem: lamente-se, lamente-se, lamente-se pela perda, curta o seu luto, mas outros estão dizendo: não, quem me cura é o Senhor, quem me guarda é o Senhor, quem me restaura é o Senhor. Então eu me levanto, eu sigo em frente, eu acredito naquilo que Deus está fazendo. Então minha cultura muda, a cultura ao meu redor muda, e eu vou viver aquilo que Deus me chamou para viver. Eu vou construir o que Deus me chamou para construir. Quando nós vemos esse mesmo Saulo que se torna Paulo, e agora está inflamado por Jesus, e começa a ter uma influência tremenda na igreja, e de forma estatal, ao ponto de ser perseguido. E agora nós encontramos, capítulos à frente, Paulo e Silas na prisão. Por conta da sua influência, eles foram levados à prisão. E deixa eu dizer uma coisa para você: algumas vezes, por conta da nossa influência espiritual, por conta do nosso posicionamento espiritual, joelhos no chão, oração, algumas coisas serão abaladas. E serão abaladas em lugares que a gente não gostaria de estar. E a Bíblia nos conta que quando Paulo e Silas estavam na prisão, era o lugar que eles não gostariam de estar. Eles começam à meia-noite a adorar. E eles adoram, eles louvam, eles adoram, eles louvam. Queridos, quando nós passamos o capítulo da nossa vida, em lugares que nós não gostaríamos de estar, e ainda assim a gente louva aonde a gente está, a gente adora onde a gente está, com lágrimas a gente adora, com luto a gente adora, com decepção a gente adora, com abalo e no meio dos escombros a gente adora. De repente você vê que aquilo que era uma prisão se torna o lugar do milagre, e aquele milagre é bem no ambiente que você nunca pensou experimentar. E a Bíblia diz que naquele momento eles estavam tão presos por conta da sua influência. Eles prenderam os pés, eles prenderam as portas, eles criaram um ambiente para: aqui você não vai sair.
E mais uma chave para você: não existe tranca de bronze que possa manter você no lugar que Deus não tem para você. E quando eles estavam ali, milagrosamente, no meio da adoração, do louvor, aquilo é quebrado, as portas são abertas, e a Bíblia diz que aquele lugar foi abalado. Abalado. O mesmo Paulo que, quando Saulo abalou a igreja, a graça e a misericórdia de Deus agora usa o sobrenatural para fazer na vida dele. E ele sai então daquele lugar. Queridos, e quando nós entendemos que o meio pelo qual Deus vai abalar algumas coisas na sua vida, é quando você levanta a adoração no meio da pior fase da sua vida. Pior fase da sua história. O abalo será algo para você viver algo novo. Eu encerro com Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por isso diz o soberano: Ele é o nosso Senhor. Eis que ponho em Sião uma pedra, e essa pedra é Jesus. Essa é uma palavra profética sobre Jesus, porque Ele é a pedra angular. Ele é a pedra já experimentada. Uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Jesus é esse alicerce seguro. E aquele que confia, jamais, diga comigo, jamais. Diga mais uma vez, diga jamais. Jamais será abalado. Aquele que confia em Cristo jamais será abalado. Pastor, então, como você pode dizer que no meio de tudo isso, no meio do abalo, eu não vou ser destruído? Porque aquele que confia em Cristo jamais será abalado. Eu confio na palavra. Quem pode dizer amém? Eu confio na palavra. Eu decidi confiar na palavra e não naquilo que eu estou vendo, não no abalo que eu estou vendo, porque o abalo que eu estou vendo, eu ficaria em Jerusalém. O abalo que eu estou vendo, eu me manteria no mesmo lugar. Mas toda vez que vem um abalo, gente, eu já passei por abalos nessa igreja, eu já passei por comentários, eu já passei por acusações, eu já passei por crises, eles já falaram de mim, eles já perseguiram, e eu quero dizer uma coisa: eu sei em quem eu tenho crido. E todo abalo nos levou para novos tempos em Deus. Todo abalo na sua vida vai te levar em novos tempos em Deus. O abalo vai te mudar. O abalo me mudou. O abalo nos mudou. Tem abalos que vêm de Deus para coisas boas, tem abalos que vêm de Deus para coisas que nos impulsionam. Tem abalos que nós mesmos criamos. Eu fiz uma anotação que eu não usei na palavra, eu preciso encerrar isso, essa palavra não posso deixar isso sem compartilhar com vocês. Até porque eu creio que é o Espírito Santo que está me lembrando para falar isso. No meio do abalo, nós fazemos 3 perguntas. Por que Deus está acontecendo isso comigo? Não falei isso nesse culto, né? A segunda pergunta: eu sou culpado disso estar acontecendo, Deus? E a terceira pergunta: quem é o culpado disso estar acontecendo, Deus? Quando nós entendemos que o nosso Deus cuida de todas as coisas, nós não ficamos fazendo a pergunta: Deus, é o Senhor que está fazendo isso? Nós apenas confiamos de que, se é Ele ou não, o mais importante é que eu estou sendo cuidado por Ele. Porque muitas vezes no abalo você não vai ter respostas. Então, buscar essas respostas no momento do abalo, você não as terá. Então, em momento do abalo, não é momento de perguntar, é momento de confiar.
E tem muitas pessoas que então se colocam no lugar dizendo assim: tudo isso que está acontecendo é por culpa minha. Porque ontem eu falhei, porque, meu Deus, eu andei errando. Então, claro, existe a colheita, mas querido, deixa eu dizer uma coisa: Deus não vai proteger você no caminho porque você foi bom. Deus não vai guardar você porque você foi bom. Deus não vai te amar mais ou menos porque você foi mal. Uma coisa eu quero dizer: cada um tem uma jornada, e muitas vezes Deus nos abala para atrair o nosso coração. Deus nos abala para termos mais paixão por Ele. Mas de fato, a justiça própria, que foi o que Jó entendeu quando ele foi abalado na sua estrutura, quando Jó passou pelo pior momento da vida dele, ele achou que ele não merecia aquilo porque ele era bom. Deus começa uma jornada com Jó dizendo: Jó, não é a tua justiça própria que faz eu ser bom. Minha bondade para com você é maior do que o que você faz. Então, se sentir culpado quando o caos estabelece, não ajuda em nada. É culpa de quem? E daí vem a terceira pergunta: nós nos sentamos na cadeira do julgamento. Tudo que está acontecendo é por culpa tua. Tudo isso que nós estamos vivendo é por responsabilidade tua. E tudo que nós estamos passando foi você que gerou isso. E o caos aumenta mais ainda quando se tem alguém sentado na cadeira do julgamento. Levanta de qualquer cadeira. Queridos, a Bíblia diz que Ele colocará uma pedra no nosso caminho, e essa pedra é Jesus. Vai para a pedra e não para a cadeira. Vai para a pedra e deixa Deus te solidificar ali, porque você jamais será abalado. Vamos nos colocar em pé. Eu sei que está frio, mas eu vou pedir para você abrir suas mãos. Sei que é mais gostoso ficar assim ou assim. Você que está em casa, se você puder abrir suas mãos também. Porque quando nós abrimos nossas mãos, nós nos desarmamos no coração. Nós vemos: sim, Senhor, eu estou aberto para o Senhor. Vulnerável ao Senhor. E eu não sei por qual abalo você passou, tem passado. E talvez essa mensagem seja apenas uma semente de gratidão, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está realmente falando ao meu coração, por coisas que eu vivi, por coisas que eu irei viver. Então a palavra está aqui guardada no coração. Mas se o teu momento hoje é um momento de abalo, eu vou pedir a você, enquanto a adoração vai fluindo aqui, vou pedir que você consagre ao Senhor o teu coração, para que você tenha alegria em Samaria. Dizer: Senhor, alegria em Samaria, alegria em Samaria, alegria em Samaria, Senhor. E você pode fazer tua oração sincera a Ele. Sim, Espírito Santo. Consagramos a Ti, Espírito Santo, esse tempo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
Pai, nós oramos na Tua presença, Senhor, e nós colocamos diante do Teu altar nossa vida. Senhor, eu oro para que aqueles que estão aqui sejam libertos, aqueles que estão conosco pela internet sejam libertos desses abraços aos escombros, daqueles que ficam ainda presos ao seu passado. Senhor, eu oro agora, clamando ao Senhor por libertação, por cura das emoções, por olhos espirituais abertos. Eu oro, Senhor, por uma obediência ao Teu empurrar, ao Teu impulsionar. Eu oro, Espírito Santo, para que as marcas de decepções com uma demissão, com uma empresa que não deu certo, com um casamento que está balançado, Senhor, eu oro agora por aqueles que estão debaixo de luto, de tristeza, de angústia, cheios de perguntas, que eles possam entrar no lugar de confiança agora, Senhor, e que essa confiança gere eles uma construção na rocha, porque aqueles que confiam em Ti jamais serão abalados. Jesus, Tu és a nossa rocha, a nossa força. Senhor, eu oro, consolida o Teu povo no lugar da esperança, no lugar da confiança, no lugar, Senhor, da convicção da fé. Senhor, eu oro por pessoas que vão compreender sua jornada e viver a sua alegria em Samaria. Senhor, nos impulsiona para a alegria do novo, para a esperança do agora, Senhor, e para a gratidão daquilo que o Senhor fez no passado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido conosco e o Senhor nunca nos abandona. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Amém. Deus é bom. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma boa semana para vocês. Se você é novo aqui, vou pedir para que você passe lá na nossa central e pegue uma lembrancinha nossa. Vou pedir por gentileza que aguarde o nosso time te convidar a se retirar para a gente manter a ordem. Deus abençoe, gente.